Bom, galera, bom dia. Continuando aqui nas nossas questões sobre genética, né? Ainda alguns conceitos, primeira lei de Mendel, lembrando que a gente agora que está começando a se aprofundar na coisa, tá? Então é preciso ir acompanhando cada conceito devagarzinho para a gente tendo a noção de quando a gente partir para a segunda lei de Mendel, para outros conceitos, polialelia, né? E aí a gente vai começar a resolver algumas questões mais complicadas. Então eu coloquei um exemplo aqui para a gente já treinar um pouco, e lembrando que genética é questão de habilidade e treinamento, né? Resolução de questões. Então baixe todas as questões que vocês puderem encontrar sobre genética, primeira lei de Mendel, e comece a exercitar. Isso é importante. Então nós temos aqui um exemplo clássico aqui de genética de monohibridismo ou primeira lei de Mendel. Sabendo-se que o albinismo é uma doença hereditária, então eu tenho que ler a questão, entender, interpretar, anotar todas as informações. É uma doença hereditária autossômica, né? Se ele está dizendo que é autossômica, é porque está localizada entre os 22 primeiros pares de cromossomos. Lembra que eu já disse para vocês que o cariótipo humano ele possui 23 pares de cromossomos, tá? 23 pares de cromossomos, sendo apenas o 20º 23 que a gente chama de cromossomos sexuais, tá? Esses aqui são os sexuais. Os outros 22 cromossomos, tá? A gente chama de autossomos. Então, quando eu digo que uma doença hereditária autossômica, é porque ela está localizada, o gene causador dessa doença, dessa anormalidade, ele está aqui entre um desses 22 cromossomos, é só isso, tá? Então não precisa ter medo de uma informação como essa, só questão de interpretação, hereditária autossômica recessiva. Então estou dizendo que a doença ela é causada por um gene recessivo. Então eu já tenho uma informação importante aqui. Eu vou colocar aqui do lado os dados que eu preciso. Então, eu já sei que o indivíduo, a condição albino, tá? O indivíduo albino ou albina, esse indivíduo, ele vou chamar o gene de A, tá? Então, se o albinismo é recessivo, a característica para recessiva, você vai lembrar que é sempre o genótipo recessivo que manifesta a característica recessiva, ele é em dose dupla. É o Azinho, ok? O indivíduo que é normal para albinismo, né? O indivíduo, a questão normal, ele é a característica dominante. Então, lembrando que dominante ele pode ser azão ou azinho. É isso que a gente viu até agora. Então, beleza. Então, já temos tudo isso só com essa primeira parte da leitura da questão. Então, nós vamos aqui agora para o seguinte. Qual a probabilidade de nascer uma criança albina? Então, eu quero uma criança albina, tá? Eu quero aqui, eu vou colocar a chance de nascer uma criança albina, portanto, azinho. Né? Ele não diz o sexo da criança, só fala que é uma criança albina. Eu quero isso aqui. Né? Qual a probabilidade, o percentual? Então, eu tenho nascer uma criança albina do cruzamento entre uma mulher normal. Opa, agora a gente vai para os dados mais importantes. Eu tenho aqui a mãe da criança, tá? Eu vou colocar aqui a mãe, ela é normal, portanto, ela obrigatoriamente tem um azão, não é isso? Tem um azão. Ela é azão ou azinho. Eu já tenho uma informação na minha questão. Uma mulher, uma mulher normal, filha de mãe albina. Olha, a mãe dessa criatura, vou botar aqui a mãezinha dela, é albina, portanto é azinho. Pronto, matei a minha questão. Se essa mulher ela era normal, esse azão, ela não herdou da mãe, já que a mãe dessa criatura, tá, é albina. Ela não pode ter dado esse azão da mãe. A mãe é albina e eu já disse na questão que o albinismo é uma característica recessiva. Então esse azão, muito provavelmente, não com certeza, veio da onde? Do pai. Então esse azão veio aqui do pai, tá? Então veio do pai
E o outro gene que ela vai herdar, já que toda característica é um par de genes, ela vai herdar ela herdou um do pai, o azão, o outro ela vai herdar da mãe. Então já tem um genótipo da mãe, da mulher. Então, cruzamento de uma mulher normal, filha de mãe albina, com um homem normal. Olha, vai cruzar, vamos botar ela aqui para cruzar, feche os olhos, porque ela vai cruzar. Então, ela vai cruzar com um homem, lógico. Mas também pode ser com quem ela quiser. Mas ela vai cruzar aqui com um homem, né? Com um homem normal, portanto, também tem um azão. Só que ele pode ser azão, azão, ou azão, azinho. Ok, até aí tudo bem, né? Filho de pai albino, mas o pai desse homenzinho aqui é albino. Então, vou botar aqui o paizinho dele, que é albino. Portanto, filhinhos, este azão que ele tem, que ele herdou aqui, este azão, não pode ter sido do pai, só pode ter sido vindo de onde? Da mãe. Tá? O gene que ele vai herdar do pai é qual? O gene azinho. Portanto, ele herdou o azinho. Então, agora eu tenho dois genótipos da mulher, do cruzamento aqui da mulher normal, tá? Mas a questão me deu a informação para me descobrir o genótipo. A questão diz, ela é normal, ela pode ser azão, azinho ou azão, azão, não é isso? Mas quando ela diz que é filha de mãe albina, pronto, eu já sei que ela é azão, azinho. Então, esse é o cruzamento. Filhinhos, lembrando que os gametas se separam, né? Os alelos se separam na formação dos gametas. Quais são os gametas, espermatozoides, que esse homem vai produzir? Como eles se separam, ele vai produzir espermatozoides azão e espermatozoides azinho. Ok? A mulher vai produzir óvulos azão e vai produzir óvulos azinho. Quais são as fecundações possíveis? Então, como as fecundações acontecem ao acaso, pode acontecer todo tipo de fecundação. Esse azão fecundar este azinho, nasce uma criança com 2 azão. Este azão fecundar o óvulo azinho, nasce uma criança azão, azinho. Esse espermatozoide fecundar o azão, azão, azinho. E esse espermatozoide fecundar este outro óvulo, nasce uma criança, azinho, azinho. Então, eu tenho aqui qual a probabilidade de nascer uma criança albina, que é o que eu quero aqui, vai ser o quê? Probabilidade de nascer uma criança albina vai ser apenas este indivíduo recessivo aqui, 1 em quarto ou 25%. Então, minha resposta seria 25%, é a resposta da questão, tá ok? Então, essa é uma questãozinha fácil, simples e clássica nas questões de genética. Agora a gente vai passar para outros pontos que a gente começou a mostrar para vocês aqui, uma árvore genealógica, um heredograma, né, um mapa familiar, e eu vou mostrar os símbolos, o significado de cada um deles. Antes disso, nós vamos discutir aqui uns casos clássicos também que acontecem na genética, que é o cruzamento teste ou retrocruzamento, tá? Então, quando é que acontece o cruzamento teste? Esse cruzamento teste, ele serve para determinar o genótipo de um indivíduo com fenótipo dominante. Então, quando eu tenho um indivíduo dominante, por exemplo, no albinismo, quando eu falei agora há pouco na questão do albinismo, um indivíduo normal, já que é o fenótipo normal, característica normal é dominante, ele pode ser azão, azão, ou ele pode ser azão, azinho, tá? Mas eu não sei, quando eu tenho um indivíduo que eu faço um cruzamento, eu só sei que ele é normal e não sei qual o genótipo dele, o que eu devo fazer? Eu devo fazer o que nós chamamos de cruzamento teste, é cruzar com um indivíduo teste com a característica recessiva. Eu vou botar ele aqui para cruzar com o indivíduo recessivo e nesse cruzamento teste eu vou ter duas situações possíveis. Vejam só, caso esse indivíduo seja um indivíduo
azão, azão, né? Qual seria o resultado? Se eu tiver o azão fecundando esse óvulo azinho, nasce o indivíduo azão, azinho. Outro azão, azinho. Aqui mais outro azão, azinho. E aqui mais outro azão, azinho. Então, 100% da geração F1 nasceu com a característica normal para albinismo. Então, eu tenho, obviamente, que esse indivíduo aqui com o genótipo normal, com a característica normal, ele é homozigoto, tá? Azão, azão. Veja aqui na outra possibilidade. Se ele fosse azão, azinho, segundo caso, quais são os descendentes possíveis? Azão, azinho, né? Lembra que eles separam, tá? Então, você tem azão, azinho, azão, azinho novamente. Nós temos azinho, azinho. E nós temos azinho, azinho. Então, neste caso, eu tenho 2 indivíduos em 4 com a característica normal. 2/4 ou 1/2, 50% normal. E tenho aqui 2/4 ou 50% albinos, né? Então, obviamente, só tem 2 situações e pode ser na cor da semente, na forma da semente, tá? Toda vez que eu tenho um indivíduo que eu sei o fenótipo dele, eu sei que ele é normal, né? Nesse caso, nós utilizamos o albinismo, eu sei que ele é normal, portanto, ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Para eu determinar o genótipo dele e confirmar se é azão, azão ou azão, azinho, eu preciso cruzar ele com um recessivo, com outro indivíduo com a característica recessiva. Se der 100% normal, ele é azão, azão. Se der 50% normal e 50% recessivo, ele é azão, azinho. Ok? E o retrocruzamento, professor? No caso do retrocruzamento, é a mesma situação, só que o indivíduo que eu vou cruzar, o indivíduo que eu vou fazer o cruzamento, esse indivíduo teste, tá? Ele vai ser um parental, tá? Vai ser um dos pais, um dos parentais do outro indivíduo que eu quero determinar apenas o genótipo. O genótipo pode ser azão, azão ou azão, azinho. Quero determinar o meu genótipo, eu sei que apenas ele é normal, eu só sei o fenótipo, ele é normal, então ele tem essas 2 possibilidades. Se eu fizer um cruzamento com um parental, com um dos pais, eu estou fazendo um retrocruzamento. Se eu fizer o cruzamento com um indivíduo qualquer recessivo, eu estou fazendo um cruzamento teste, ok? Então, basicamente é isso aí, né, para a gente ver, e depois tem algumas questões sobre isso aí. Mapas familiares, o heredograma, que é utilizado bastante na genética, até para aconselhamento genético, os geneticistas, os médicos, eles fazem, né, aconselhamento genético a partir de mapas, né, que a gente chama de heredogramas. Então, o que é um heredograma? São símbolos que representam os indivíduos. Quando é um quadradinho ou uma bolinha com a coisinha levantada assim, é sexo masculino, tá? Quando é uma bolinha com pinguela de pendurada, é o sexo feminino, né? Essas coisinhas aqui. Quando é um triângulozinho, o sexo é desconhecido. Esse aqui a gente não sabe o que diabo é que ele é, tá? Ele pode, é indefinido o sexo. Então a questão não vai te pedir o sexo da criança. Quando ele está pintadinho assim escuro, né, pode ser um homem ou uma mulherzinha pintado, são indivíduos que manifestam a variação em estudo, tá? Aqui, quando você tem dúvidas sobre a confiabilidade da informação, aqui indivíduos heterozigotos, ou seja, são aqueles indivíduos azão, azinho, azão, azinho. Aqui é um cruzamento, né, um casal, tem um homem e uma mulher. Aqui é um cruzamento consanguíneo, chama atenção para esse cruzamento consanguíneo. É quando você tem casamento entre parentes próximos, primos, né, tios. Esse casamento consanguíneo, ele é representado por 2 tracinhos, tá? É o macho, uma fêmea e os 2 tracinhos. Casamento consanguíneo. Mas como que isso é abordado, como que isso é cobrado em provas, professor? Como que isso é trabalhado numa prova do Enem? Isso aqui não cai não, isso aqui
penca em provas do Enem. Então você precisa entender e interpretar uma árvore genealógica. E aí eu vou deixar isso para a gente fazer uma questãozinha aqui no próximo vídeo.